Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série sobre os elementos e os seres elementares. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o elemento ar, que junto com o fogo, com a terra e a água, é um dos 4 elementos tradicionais do Ocidente e do Oriente. Está presente praticamente em todas as religiões e seus rituais. E na filosofia esotérica, também na alquimia, é considerado ativo e masculino, assim como é o elemento fogo, que em oposição à terra e à água, que são considerados passivos e femininos. O espírito da natureza do ar é o silfo. Nos zodíacos, seus signos astrológicos são Libra, Aquário e Gêmeos, que é simbolizado na alquimia pelo triângulo com a ponta voltada para cima, cortada por um traço na horizontal. Este elemento ele é associado ao intelecto, ao pensamento e que constitui o primeiro passo para a criação. É a representação da visualização clara e limpa. E é também um movimento que impulsiona essa visualização. Está associado à viagem, instrução e liberdade. E por ser um elemento masculino e expansivo que domina os locais de aprendizagem, rege a magia dos 4 ventos, das divinações e da concentração. Está associado à mente, a trabalhos mentais, intuitivos e psíquicos, à criatividade, à meditação, à filosofia, ao debate e à memória, entre outros. O seu ponto cardeal é o leste. O chakra correlacionado é o laríngeo e o terceiro olho. Na ordem hermética da aurora dourada, ela incorpora o ar e outros elementos clássicos gregos em seus ensinamentos. A arma elemental do ar é a adaga, que deve ser pintada de amarelo com nomes mágicos e sigilos escritos em cima dela em violeta. Cada um dos elementos tem vários seres espirituais associados. O arcanjo do ar é o Rafael, o anjo é Sachã, o governante é Aral, o rei é Paralda. E os elementos do ar, segundo Paracelso, são chamados de sílfides. O ar é considerado e é referido ao ponto superior esquerdo do pentagrama do ritual invocador supremo do pentagrama. Muitas dessas associações, desde então, espalharam-se por toda a comunidade ocultista. Na aurora dourada e em muitos outros sistemas mágicos, cada elemento está associado a um dos pontos cardeais e é colocado sob os cuidados das torres de vigia. As torres de vigia derivam do sistema enoquiano de magia, que foi fundada por John Dee na aurora dourada. São representados pelas tábuas elementares enoquianas. O ar está associado ao leste, qual é guardado pela primeira sentinela. O ar é um dos 5 elementos que aparecem na maioria das tradições wiccanas e pagãs. A Wicca, em particular, foi influenciada pelo sistema de magia da aurora dourada e pelo misticismo de Aleister Crowley. O ar é um dos 5 elementos clássicos chineses tradicionais. Muito bem, não é dos 5. Ele não é um dos 5 clássicos chineses tradicionais. No entanto, acredita-se que o antigo conceito chinês de Qi ou Xi esteja próximo ao conceito de ar. Acredita-se que o Qi faça parte de todas as coisas vivas que existem como uma espécie de força vital ou energia espiritual. Ela frequentemente é traduzida como fluxo de energia, ou literalmente como ar ou respiração. Literalmente, sopro do céu é a palavra chinesa para o tempo. O conceito de Qi é muitas vezes retificado, no entanto, nenhuma evidência científica suporta sua existência.
O elemento ar também aparece como um conceito na filosofia budista, que tem uma história antiga na China. Alguns ocultistas modernos ocidentais equiparam o elemento clássico chinês do metal como o ar, outros como a madeira, devido à associação elemental do vento e da madeira. Enil era o grego deus do ar na antiga Suméria. Shu era a divindade do ar no antigo Egito. E o marido de Télfines, deusa da umidade. Ela se tornou um emblema de força em virtude de seu papel na separação de Nut de Jeb-Shu. Desempenhou uma função primordial dos textos dos sarcófagos, que eram feitiços destinados a ajudar o falecido a alcançar o reino da vida após a morte com segurança. No caminho para o céu, o espírito tinha que viajar através do ar, como um feitiço. Eu subi em Shu, ascendi nos raios do sol. O ar, ele é considerado um símbolo sagrado na maioria das religiões, incluindo o hinduísmo, o cristianismo e a Wicca. Muitos rituais religiosos são realizados na presença de um símbolo desse elemento, seja em forma de incenso ou mesmo simplesmente representado por uma pena. Segundo outras crenças, acredita-se que o ar tem alguns poderes especiais. Na religião Wicca, o ar é tido como um dos símbolos do grande Deus, assim como o incenso e as penas. Já nas religiões neopagãs, como é o caso do druidismo, da Wicca e da Asatru, também existe uma crença da existência de 5 elementos constituintes do universo, sendo eles o fogo, a água, o ar, a terra e a caixa, que basicamente a caixa é a manifestação da energia divina. No paganismo, o ar corresponde e é simbolizado pelo círculo azul. Embora, segundo a crença pagã, o princípio do ar tenha sido o terceiro elemento a se formar no Akasha. Este é um elemento intermediário entre o princípio do fogo e da água, pois ele é responsável pelo equilíbrio, ou seja, neutralização entre os efeitos passivos e ativos do fogo e da água. Como um intermediário, a princípio do ar herda do fogo o calor e da água a umidade. Essas características conferem ao princípio aéreo também duas polaridades, a positiva de doação da vida e a negativa que ela é exterminadora. Já o elemento ar na astrologia. Muito bem, o elemento ar na astrologia corresponde ao espectro mental, ao intelecto, à comunicação e ao intercâmbio, sendo ela a força motriz dos signos de Gêmeo, Libra e Aquário. É considerado quente e úmido, fica abaixo do fogo e acima da terra, sendo penetrante, difuso e móvel. Nos seres humanos, representa a mente autoconsciente. O símbolo do seu elemento é o triângulo apontado para cima com uma linha horizontal através dele. O triângulo ele vai ascendente, representa que é quente e procura ascender, mas o componente úmido bloqueia sua subida total. A função do ar em nós é estimular o raciocínio e o intercâmbio de informações. Como todos respiramos o mesmo ar, o elemento também age como um componente social, ou seja, de todos os elementos, é o único que somos forçados a compartilhar de uma forma menos controlada. Favorece muito mais a razão e a lógica em detrimento da sensibilidade ou das emoções. Algumas de suas características são transmitir, agitar, mobilizar, comunicar, oxigenar, fomentar,
energizar e purificar. Ao contrário da paixão e impulsividade do fogo, o elemento ar prioriza a razão. A mente é o aspecto mais importante e deve ser desenvolvido. Neste sentido, os processos de socialização e comunicação são essenciais. Ao se relacionar com os outros, podemos trocar ideias e crescer intelectualmente, em comum com o fogo. O ar tem um lado expansivo e animado, quase sempre otimista, que serve justamente para se comunicar, sempre em busca de estímulo intelectual, desbravando novas visões de mundo e criando seus próprios valores e ideais a partir da experiência de compartilhamento. Como a racionalidade tem a prioridade, o lado dos sentimentos pode ficar prejudicado, gerando dificuldades para lidar com pessoas muito emocionais. Por exemplo, geralmente pessoas com predominância do elemento ar habitam em suas mentes, se desligando um pouco da realidade e se afastando dos outros. Mas, como o lado social é estimulado e importante, o ar costuma ajudar e apoiar os outros, criando grupos que compartilhem os mesmos ideais e projetos. Mesmo com essa necessidade de ficar mais isolado, na verdade a pessoa de ar precisa preservar o seu espaço. Não gosta de ter amarras para pensar e transmitir as suas ideias de forma que bem entender. Nesse caso, Gêmeos trata de comunicar, desdobrar, intercambiar. Libra, ele de ajustar, equilibrar, harmonizar e socializar. Já Aquário, de progredir, revolucionar, inventar, inovar e energizar. Assim como os outros elementos, o ar tem seus extremos, podendo se mostrar como uma leve brisa ou se transformar em um furacão devastador. De todos os elementos, é o mais difícil de prever as suas ações e possui uma tendência à instabilidade e imprevisibilidade. O mesmo ar que sopra e refresca também pode alimentar incêndios, espalhar toxinas. Pessoas com grande força de elemento ar, tendo como foco sempre melhorar as propostas e ideias, trazendo novos conceitos e favorecendo as invenções. Antigamente, eram classificados como pessoas de humor sanguíneo. É notório que as pessoas com predominância do elemento ar no mapa tendem a ser as mais ativas, sociáveis, falantes, leves, rápidas, curiosas, cheias de ideias, versáteis e interativas. Toda essa energia favorece a intelectualidade, mas por outro lado, temos também um aspecto negativo da comunicação, que aparece sob a forma de fofocas, disse-me-disse, discussões e mal entendidos. E esse outro lado também pode indicar comportamentos volúveis, duais, distraídos, indisciplinados, apressados, mal feitos ou sem muita profundidade. Assim, a tendência é não criar tantas raízes, a não ser se ater tanto aos detalhes, sendo pessoas mais desprendidas do limite do mundo material. O problema é que com isso torna-se mais difícil colocarem suas ideias em práticas, já que podem ficar sempre variando seus desejos e opiniões. Como a tendência é se interessarem por muitas coisas ao mesmo tempo, podem não ter força de vontade suficiente para se concentrarem em nenhuma delas especificamente, sendo muito mais difícil terminar o que começaram. Seus sentimentos não são mostrados facilmente e nem sempre agem conforme falam ou pensam, embora geralmente
são os primeiros a questionar alguma coisa. Voltando ao cerne do elemento, é no ar que a gente encontra todo tipo de onda de energias eletromagnéticas, luminosas, sonoras, além de uma infinidade de partículas flutuantes que são misturadas a gases em um incrível sistema compartilhado de transmissão e recepção. Toda essa natureza que inspira conexão é expressada em seus signos que possuem uma necessidade inerente de se comunicar, criar vínculos sociais e manter uma sintonia social dinâmica. Pessoas aéreas costumam se pautar pelas ciências ou pelas notícias, buscando argumentos verdadeiros ou sensatos, e não se deixando impressionar facilmente por ideias sem fundamentações que considera adequadas. Para essas pessoas, tudo tem que ter uma boa explicação, uma lógica por trás. Não basta idealizar, é preciso estabelecer um propósito. Por isso, pessoas com um peso maior desses signos geralmente têm uma maior dificuldade para a intuição e um apego maior à métrica e à racionalidade. O conflito nesse caso é que, como o elemento não inspira foco e solidez, mais afeto à dispersão, algumas ideias e conceitos podem se perder rapidamente. Mas, basicamente, e quando a falta de ar pode parecer brincadeira, mas quando há pouca predominância do elemento ar, parece que falta fôlego mesmo. Há menos vontade de interagir com os outros. A pessoa pode se isolar bastante dos amigos e das interações sociais. A mente começa a ficar preguiçosa e ela não tem nem vontade de conversar. Logo, a troca de ideias não existe. Sem estímulo intelectual, não há desenvolvimento da consciência e nem da busca por propósitos mais elevados. Quem tem energia do ar muito baixa até sente necessidade de socialização e comunicação, mas de forma diferente. Pode ser uma pessoa mais tímida ou retraída, com receio de que suas ideias não sejam interpretadas de forma correta. Procura sempre se explicar para ter certeza de que é compreendido. Muitas vezes prefere não falar nada. Assim, procura se expressar através da escrita. Viver no mundo das ideias também não tem tanto apelo, pois o intelecto nada mais do que uma ferramenta para aprender através da prática. Para recarregar o tanque de ar, a pessoa precisa oxigenar a sua mente. Sem comunicação e interação, o ar continuará faltando. Uma mente estagnada logo fica sufocada. Por isso é essencial o convívio com outras pessoas que possam estimular o seu intelecto. Essa troca mental constante, experiência, é um combustível para a expansão mental. Sair e encontrar com os amigos, bater aqueles longos papos de onde nascem várias ideias, insights bacanas. Agora, vamos fazer isto. Você está com elemento ar, você tem que fazer isso. Se você está com pouco elemento ar, independente de signo, independente de coisa, faça interações. Pode ser pela internet, não tem problema. Não tem ninguém disponível aí? Faça um passeio no parque, uma caminhada ou uma corrida. A leitura, meditação e um mergulho em seu interior também é importante, pois através da autoanálise também desenvolvemos o nosso intelecto e nos reequilibramos, encontrando soluções com nossas próprias análises. Falamos de pouco ar e agora vamos falar de excesso de ar.
Se o nosso ar, para vocês entenderem, fosse composto de 100% de oxigênio, ficaríamos intoxicados rapidamente. Quando uma pessoa tem uma predominância do elemento ar em seu mapa astral, pode ocorrer um desequilíbrio nas características desse elemento. A necessidade de comunicação fica muito mais ativa. Por exemplo, o que faz com que essa pessoa queira falar o tempo todo, expressar as suas ideias e ao mesmo tempo em que busca intensamente conhecimento. A obsessão pode estimular a mente a verbalizar, pode acabar deslocando a pessoa da realidade e das relações. Ela costuma viver em um mundo de ideias e para isso precisa de liberdade total para socializar, encontrar os mais variados tipos de pessoas. Criar vínculos torna-se mais difícil. As pessoas entram e saem de sua vida com muito mais rapidez, servindo muito ao propósito de criar experiências e trocas de ideias. Por conta disso, suas relações acabam sendo medidas pelo nível de estímulo de que os outros podem provocar. Quanto mais sua mente for estimulada, mais motivada e interessada a pessoa se torna. Assim, prioriza essa sintonia verbal nos relacionamentos muito mais do que o carinho ou sentimento. Conseguir equilibrar esse excesso dessa energia é um desafio, mas que deve ser encarado para se ter mais foco em suas relações e vida social. Muito bem, vamos falar do Atami, que é simbolizado dentro do ar, que é um tipo de faca com 2 gumes, utilizado na bruxaria para cortar energias ruins e direcionar energias. Esse instrumento contém energia masculina e é usado para representar o elemento ar. O Atami não é um instrumento afiado, pois tem somente a função de cortar energia. Quando é necessário o uso de uma faca afiada para cortar ervas e outros ingredientes, para fazer porções ou feitiços, os praticantes utilizam o boline, reservado somente para este fim. A espada, ela pode e substitui o Atami quando necessário, porque ela também possui 2 gumes e corta as energias de qualquer lado. Algumas pessoas que desconhecem tais instrumentos acreditam que o Atami é usado para sacrifícios durante rituais. Infelizmente, este é um dos grandes mitos criados ao redor da prática da magia. E nos rituais e feitiços nunca são feitos sacrifícios de qualquer espécie, pois bruxas, magos acreditam na sacralidade da natureza, além de grande respeito pela vida de todos os seres. Afinal, ninguém tem o direito de sacrificar outro ser para se negociar da energia dele. O nosso direito acaba aonde começa o direito dos outros. Então, aqueles que fazem sacrifício estão fugindo de qualquer conceito real, e sim estão voltados a outras ideias, a outras crenças que não levam a nada. Mas vamos falar dos seres elementais, como as fadas. E as fadas não são de seres difíceis de se agradar. Estamos falando na visão de pessoas que trabalham nesta área, como a Wicca, como alguns gnósticos. Mas ela não é difícil de se agradar, porém, trabalhar com a sua energia pode ser um pouco complicado. Elas não têm índole humana, portanto, não têm a mesma perspectiva sobre o bem e o mal que nós. Por esse motivo, eu sugiro que você for relacionar qualquer coisa às fadas, estude, busque informações para entender mais sobre o seu mundo e seja cuidadoso quando for lidar com a sua energia. Mas algumas visões, eles utilizam velas e incensos. Mas dizem
sobre alguns conceitos de algumas religiões que elas gostam de coisas coloridas. Não necessariamente que isso está voltado à minha opinião, e sim à minha experiência, estudos sobre a teosofia das religiões, das magias. Porque é importante que a gente traga todo o conceito de como é visto. Porque se eu for colocar a minha visão, eu estaria limitando o que vocês têm. Então a gente pode entender que no leste, na Europa, se deixa um pouco de leite para as fadas. Algumas pessoas adoçam, deixam doces. E também a gente pode lembrar muito também com o conceito de algumas religiões, como Umbanda, né, que eles têm muito essa questão dos seres, também de uma certa forma. Mas não estamos falando dessas religiões, e sim a gente está falando de uma visão mais wicana, mais druista, para que a gente você tenha uma outra percepção. E as flores são elementos que a gente deve ter, que elas gostam muito. São muito admiradas pelas fadas, assim como se tem a visão, segundo, que afasta vibrações ruins, pois são símbolos de positividade, sem contar que as fadas amam os jardins e as belezas das flores propõem. Mas se você for escolher flores, escolha flores vivas, com bastante cores, leves, como lavandas, lírios, margaridas, rosas. Maçãs, fadas amam qualquer fruta, mas algumas percepções dizem que a maçã tem mais efeito. Não vou colocar a minha opinião, porque eu tenho uma perspectiva diferente dessa realidade, mas a gente não está aqui para falar da minha verdade, e sim para trazer conhecimento. Existem várias formas. Essas formas vocês podem buscar, mas entenda que toda energia do ar, ela pode ser como uma brisa ou como um furacão, tendo todos os seus seres elementares, que são os silfos, as fadas, que estão presentes em toda a nossa natureza, estão presentes em nossa mente, pois entendemos que somos feitos de todos os componentes, como a terra, a água, o ar, o fogo e o éter, na nossa visão, que significa o nosso ser, significa a nossa essência. Muito bem, este vídeo ele ficou bem longo, tá? Então já vou encerrando ele agora, para que a gente possa ter outros vídeos mais curtos, que eu vou voltar a falar sobre alguns elementos. E se você gostou, já se inscreve em nosso canal, que vai ajudar bastante, tá? Então teremos mais vídeos sobre os elementares de várias visões, mas os próximos vídeos, porque a gente tem mais um elemento ainda para falar, seres elementares, que é o fogo. Então os outros vídeos estão aí no nosso canal. Depois a gente vai falar por uma visão somente dos seres elementares e também algumas visões. Então serão vídeos mais direcionados e não numa forma mais geral, como a gente fez nesta pequena série. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.